Nós estamos acostumados a ter a constante de velocidade para uma reação química como sendo um parâmetro experimental. Então você tem, por exemplo, uma reação do tipo 2A dando produtos ou coisa do tipo, e você tem uma constante de uma velocidade da reação que é igual a constante. Vamos supor que essa seja uma reação de segunda ordem, supondo isso. E você tem uma reação desse tipo, e essa constante aqui você determina experimentalmente. Então, basicamente, você monitora concentrações do reagente em função do tempo, faz um ajuste com a lei de velocidade na sua forma integrada e obtém o valor da constante. Então, a constante para nós, até o momento, era um parâmetro empírico. Você poderia ter uma reação também de segunda ordem desse tipo aqui. Você faz o monitoramento da concentração de A e da concentração de B em função do tempo, faz um ajuste usando uma equação da lei de velocidade integrada e obtém o valor da constante. Então essa é a constante K2 aqui, que eu estou me referindo a uma constante para um processo de segunda ordem, assim como as outras constantes que nós vimos nas aulas anteriores de cinética química. Simplesmente é um parâmetro experimental. Mas agora nós vamos evoluir um pouquinho no nosso conhecimento e pensar na constante, pensar em teorias para modelar essa constante. Então, K2, se você tem essa reação A mais B dando produtos, K2 é a constante de velocidade. Então a velocidade para essa reação, supondo sendo um processo elementar bimolecular, a velocidade é K2, concentração de A, concentração de B. Você determina experimentalmente K2, a constante de velocidade, tem a constante de velocidade como um parâmetro empírico. Mas agora nós vamos evoluir e pensar sobre teorias de reações químicas, teorias para reações químicas. Será que nós podemos modelar essa constante baseando-se em alguma teoria e de repente chegar a valores adequados, comparáveis ao valor determinado experimentalmente? Então, teorias sobre reações químicas é o que nós começamos a estudar agora. Bom, no passado nós vimos a dependência da constante de velocidade com a temperatura. Você sabe que a constante de velocidade depende da temperatura, e a equação de Arrhenius te dá isso aqui, fator pré-exponencial multiplicado por um fator exponencial aqui. E esse fator pré-exponencial é justamente o que nós vamos começar a modelar agora, né? Então, como interpretar esse fator pré-exponencial da equação de Arrhenius, que está aqui? Bom, há 4 linhas de pensamento principais sobre esse fator pré-exponencial. Você pode pensar no fator pré-exponencial baseado na teoria cinética das colisões, é o que nós vamos ver hoje. Você pode tratar esse fator pré-exponencial baseando-se na termodinâmica com hipóteses adicionais para explicar a velocidade das reações. Você pode pensar no fator pré-exponencial baseando-se na mecânica estatística, e também você pode tratar o fator pré-exponencial baseando-se em conceitos da dinâmica molecular. Então começamos agora a estudar ou modelar esse fator pré-exponencial baseando-se na teoria das colisões, que é, digamos assim, uma extensão da teoria cinética, usa elementos da teoria cinética dos gases. E, aliás, na descrição desse vídeo eu já deixo links para videoaulas anteriores em que eu fiz considerações sobre a teoria cinética dos gases. Bom, os dois fundadores aqui da teoria das colisões, essa primeira teoria que nós vamos estudar a respeito das reações químicas, são William, esses dois sobrenomes aqui eu me recuso a pronunciar, que são um pouquinho complicados, mas o William Lewis, que era um professor em uma universidade inglesa, a Universidade de Liverpool. Então ele formulou a teoria das colisões em 1800, ou melhor,
1918, e Max Strauss, que formulou essa teoria em 1916. Bom, então a teoria das colisões foi formulada de maneira independente por inicialmente Max Strauss e depois William Lewis. Nenhum conhecia o trabalho do outro, simplesmente porque Strauss era alemão, trabalhava numa universidade alemã, e Lewis era britânico, trabalhava numa universidade inglesa. Então, naquela época, você deve saber que havia a Primeira Guerra Mundial. Então, eles desenvolveram independentemente essa teoria das colisões, sem que um soubesse do trabalho do outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre reações químicas, reações em fase gasosa, em particular a teoria das reações funciona para algumas reações em fase gasosa envolvendo moléculas simples, e é o que nós vamos ver agora. Na teoria das colisões, as reações em fase gasosa acontecem graças a colisões entre moléculas. É necessário uma energia mínima dessas colisões para que a colisão seja reativa, que resulte na formação de produto. Bom, aqui nós já avançamos um pouquinho no tempo, então vamos deixar a dedução das equações para a próxima aula. Até lá!